Olá, seja bem-vindo ao Coletiva. Eu sou Guilherme Abambres e no programa de hoje a gente vai debater sobre a falta de infraestrutura portuária no país. O Brasil é um dos países que cobra altas taxas para a utilização da infraestrutura portuária, seja para carga e descarga, importação e exportação ou mesmo para embarque e desembarque de passageiros. Os navios de carga são afetados não só pelas altas taxas, mas também pela demora na liberação de espaços para atracarem nos principais portos, como ocorre em Santos, que entre importação e exportação chegou a movimentar 482 bilhões de dólares em 2011. Já em 2012, esse valor teve uma queda de quase 10%. Uma pesquisa realizada no último mês de março mostrou que os navios chegam a esperar aproximadamente 17 dias para atracar. Para participar do Coletiva hoje e falar sobre o tema, eu recebo o Renan Machado, que é coordenador jurídico do setor portuário. Obrigado pela presença, Renan. É um prazer enorme estar aqui. Eu espero que o papo seja bastante esclarecedor. Obrigado. E os alunos de jornalismo da Universidade São Judas, Maria Erraia, Matheus Nascimento, Jennifer Barros, Wesley Mesquita, Luana Scardovelli e Renata Salles. Antes de começar a nossa conversa, a equipe do Coletiva preparou uma matéria que mostra um pouco das dificuldades que o Brasil enfrenta nos principais portos do país. Vamos ver? Na cidade de Santos fica localizado o maior porto da América Latina. Aqui chegam navios trazendo importações de todos os lugares do mundo, como também saem as principais exportações do país. Só em 2012, mais de 5.500 navios atracaram no Porto de Santos, uma média de 466 embarcações por mês. Os estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste são abastecidos pelas cargas recebidas no Porto de Santos, assim como a Bolívia, o Paraguai e o Chile. Entre os portos mundiais, o de Santos ocupa a 41ª posição no ranking de 2012 e está longe de ser comparado com o Xangai, na China, que está no primeiro lugar da lista. O acesso ao Porto de Santos se dá pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes e Cônego Domênico Rangoni. Mas, com o decreto da Prefeitura de Cubatão, que impôs restrições de horários para a entrada de caminhões na região portuária, esses acessos ficaram congestionados. Para que haja um descongestionamento e uma melhoria dos acessos ao Porto de Santos, a CODESP, Companhia Docas do Estado de São Paulo, e o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, liberaram investimentos de 350 milhões de reais para obras que estão em andamento desde 2012. A falta de infraestrutura e as altas taxas cobradas em Santos têm prejudicado também o setor de turismo. O terminal de passageiros, que chegou a receber mais de 1.100.000 pessoas na temporada de 2010 e 2011, diminuiu o número de cruzeiros e este ano não deve receber mais que 800 mil turistas. Renan, nós vimos aí na matéria alguns principais problemas do Porto de Santos. Quais são os principais casos críticos nos portos brasileiros? Guilherme, na verdade, antes de aprofundar na questão dos portos, eu gostaria de destacar um ponto muito feliz da matéria, que é a questão dos acessos. Eu acho que o Brasil hoje precisa de um planejamento integrado de logística. O porto não funciona sem a estrada, sem a ferrovia, sem a hidrovia. Você tem que ter capacidade de escoar todas aquelas cargas dos portos. A importação e a exportação. Exatamente. E esses navios que vêm para o Porto de Santos, eles esperam até 17 dias para atracar. Por que demora tanto? Essa questão, na verdade, vem lá atrás, desde uma insegurança jurídica que o último marco regulatório, que é o conjunto das leis que regulamentam toda a atividade, criou. Em 1993, até lá, os portos eram administrados pela União Federal por meio das companhias docas. Então, basicamente, era o governo que administrava os portos e eles estavam sucateados. Então, as companhias docas tinham dívidas e, naquele momento em que o Brasil abriu o mercado, enfim, para exportação e importação, principalmente, com a política do Collor, enfim, globalização, os empresários viram que não haveria investimento suficiente para dar conta de toda essa necessidade de crescimento do país. Então, eles se reuniram, capitaneados pelo Gerdau, e em 1993
criaram a Lei de Modernização dos Portos, que é 8.630, e que possibilitou a concessão dos portos para iniciativa privada, seja por meio de licitação, seja por meio de simples autorização. Os portos licitados são aqueles chamados de portos públicos, e os não licitados são os portos de uso privativo, que se dividem em dois. São os portos de uso privativo exclusivo, em que, na verdade, o dono do porto ele usa toda aquela infraestrutura para escoar a própria carga. O exemplo perfeito é a Vale escoando minério. E em terminais de uso privativo, de uso misto, em que você possibilita o uso para a sua própria carga. E para cargas de terceiros também. E para cargas de terceiros na entre-safra, ou seja, de maneira subsidiária. Esse, na verdade, é o grande ponto lá atrás que gerou a insegurança jurídica. Porque os terminais de uso privativo misto, eles decidiram que era, enfim, mais rentável operar a carga de terceiro e começaram a competir com os terminais de container de uso público. Sim. Em condições assimétricas, enfim, por inúmeras diferenças que o marco regulatório traz. Como, por exemplo, o terminal de uso público ele tem o prazo determinado de 25 anos mais 25. O terminal de uso privativo ele tem prazo indeterminado, ele é eterno. O terminal de uso público tem que contratar mão de obra pelo órgão gestor de mão de obra do porto, que deixa a atividade mais cara. O terminal de uso privativo não tem essa obrigação. Então, basicamente, a Lei 8.130 ela criou dois modelos diferentes que concorriam entre si. Isso gerou uma grande dificuldade para os empresários investirem, porque o empresário não queria investir no terminal de uso público, porque ele saía, teoricamente, em desvantagem concorrencial com o outro, e não queria investir no terminal de uso privativo porque todos contestavam essa diferença. Então, na verdade, existia um medo muito grande de que os terminais de uso privativo acabassem. Entendi. Inclusive, no último evento que estavam os ministros, os diretores da ANTAQ, que é a agência reguladora do setor, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, disse que dos 130 terminais privados, eles financiaram apenas 36. Exatamente por causa dessa dificuldade em você ter uma segurança jurídica para aquilo. Entendi. Você falou agora um pouco sobre esses portos mistos. Explica um pouco para a gente como é que ele funciona. O terminal de uso privativo misto, ele é um terminal dito fora da área do porto organizado. O porto organizado, só para contextualizar, dentro de Santos, a CEP, que é a Secretaria de Portos da Presidência da República, ela delimita uma linha imaginária e chama de porto organizado. Então, dentro daquela linha, tudo que tiver dentro é um porto público, por licitação. O governo abre uma concorrência, quem dá o maior lance explora aquela atividade por 25 anos mais 25. Fora disso, que é a outra figura, o outro modelo, o terminal de uso privativo, de uso misto, ele permite que simplesmente o empresário peça uma autorização para a ANTAQ, que é a agência reguladora do setor, a ANTAQ dá aquela autorização e ele explora aquele porto. Até então, com uma lista taxativa de cargas próprias que ele poderia operar, e, eventualmente, cargas de terceiro. Isso o governo justificou porque nós temos muita soja, muitos granéis sólidos, e na entre-safra, ou seja, por exemplo, num terminal de soja, em março, abril e maio, o porto estava com a capacidade 100% ocupada. Depois disso, você tinha uma infraestrutura muito importante para isso que não era utilizada. Então, fazia sentido na época. Mas isso tudo se os portos privativos não abusassem dessa concorrência e dessa atividade concorrencial com os portos públicos. Entendi. E quais são os impactos desses atrasos na economia brasileira? O impacto é gigantesco. Na verdade, hoje o país carece de investimento em porto exatamente por causa disso. No final do ano passado, o governo mudou esse marco regulatório. O que o governo fez, basicamente, foi legalizar esses terminais privativos, que agora a nova lei chama de privado, e dividiu o setor em dois. Mas, pelo menos, você, estabelecendo a regra do jogo, você cria uma segurança jurídica. Você traz o empresariado para junto do governo e faz eles quererem investir. A Dilma, a semana passada, estava nos Estados Unidos numa tentativa clara de trazer investimento para o Brasil, principalmente por causa da estabilização da moeda americana e da economia. O capital está fugindo dos países emergentes, o Brasil é um deles, e está voltando para os Estados Unidos, porque a situação está um pouco melhor. E o Brasil carece de muito investimento em infraestrutura. É engraçado porque há 3, 4 anos o Brasil estava no auge. Era um momento de euforia em que todos olhavam para frente, nós teríamos Copa, Olimpíada, e pensamos que o problema de infraestrutura ia ser totalmente superado, com aeroportos, portos, estradas.
E hoje a realidade é que nada aconteceu. A Fundação Vanzolini, ela é responsável pela certificação, que ela criou até o selo Aqua, que é focado em gestão ambiental. Essa elaboração funciona junto com a USP, eles estão criando um outro selo para certificar os portos. No que esse selo pode ajudar na melhoria? Acho importantíssimo. Acho que o controle ambiental é sempre bem-vindo. Nós precisamos... Acho que as últimas gerações têm se preocupado muito mais com isso. E um dos grandes gargalos do Porto, além toda essa questão do marco regulatório, da insegurança jurídica, é a demora do IBAMA para conceder a licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Hoje você demora 3 ou 4 anos para conseguir uma licença. Então, na verdade, por exemplo, o governo lançou uma série de licitações agora. Se o IBAMA demorar 2, 3, 4 anos para conceder as licenças, vai colapsar o setor. Então, nós precisamos evoluir nesse aspecto. E acho que todo o controle é bem-vindo. A USP é, com certeza, uma entidade muito respeitada e pode colaborar muito. E o que o governo tem feito em relação à melhoria dos portos? O governo tem feito exatamente isso, de consolidar a regra do jogo, de chamar investimento, além do PAC, que a Dilma disponibilizou uma verba bastante interessante para a dragagem do porto. Outro problema enorme são os nossos canais de acesso, porque hoje os navios mais modernos, eles não chegam no Brasil. O Brasil atende uma geração ou 2 gerações de navio para trás do que os portos mais modernos, os atuais portos do mundo. Então, na verdade, por exemplo, em Santos, nós temos um calado de 11, 12 metros. Calado, na verdade, é a profundidade que o navio precisa para acessar o berço de atracação. E hoje você tem navios que eles calam 16, 17 metros. Então, eles acabam não entrando no Porto de Santos, que é o principal do país. E as empresas daqui perdem os grandes clientes. Porque como funciona? Na verdade, o cliente do terminal portuário é o armador, que é o dono do navio. Sim. E nós temos 4, 5 armadores hoje que dominam o mercado. E exatamente com base na economia de escala, os navios estão cada vez maiores, porque eles querem economizar combustível e trazer cada vez mais contêineres para o Brasil. Renan, no ano passado, o governo federal apresentou um projeto que vai fornecer 54 bilhões de dólares na modernização da infraestrutura no setor portuário. Esse valor ele já está sendo investido? Como é que está essa situação? Já está acontecendo. As obras do PAC, elas já começaram. Já temos várias obras de acesso, principalmente em Santos. Eu conheço muito bem a questão ali e sei que é super necessário. Nós temos, inclusive, terminais em Santos em que a linha férrea ela atravessa o terminal. Então, por exemplo, você tem um terminal de container. O ideal de um terminal de container ele é o berço de atracação aqui e um quadrado atrás que nós chamamos de retroárea, que é uma área para você armazenar todos os seus containers. Nesse caso de Santos, a linha férrea ela corta o meio do terminal. O meio. Então, por exemplo, para as pessoas almoçarem que trabalham dentro do terminal, elas têm que esperar o trem passar 15 minutos. Você imagina o impacto disso numa operação que tem a cobrança total de eficiência. Porque, como nós medimos nos portos, o que nós chamamos de movimento por hora. Então, quantos movimentos de colocar e tirar o container do navio você faz em cada hora? E aí, depois que você tira o container do navio, não acaba a sua atividade. Sim. Obviamente, você tem que mexer aquilo, movimentar aquilo dentro do seu terminal para uma logística interessante e um uso racional do seu espaço. E o Coletiva vai para um rápido intervalo. Na volta, nós continuamos falando sobre a atual situação dos portos no Brasil. Até já! Voltamos com o Coletiva que hoje aborda os problemas da infraestrutura nos portos no Brasil. Renan, no bloco passado a gente estava falando sobre as leis. Em junho agora foi publicado um decreto de número 8.033 que regulamenta a lei dos portos. Quais foram as alterações que essa lei trouxe? Esse decreto, Guilherme, foi muito importante, porque a lei 12.815, que mudou todo o marco regulatório, em muitas áreas cruciais,
ela citava que as questões seriam esclarecidas no decreto. Então, estavam todos ansiosos pela publicação do decreto. Ele basicamente trata, apenas contextualizando novamente, que o novo marco regulatório ele consolidou a figura dos terminais privados. E o decreto ele descreve como será essa concessão de autorização dos terminais privados. Na verdade, o que eles fazem é o seguinte, simplificando aqui. Vamos supor que a sua empresa tem interesse num terminal de uso privado. Então, você faz um requerimento para a ANTAQ, que é a agência reguladora do setor. A ANTAQ analisa o requerimento e faz um anúncio público. Ela publica no Diário Oficial e diz assim, a empresa do Guilherme está interessada num terminal privado. Alguém mais se interessa? Todos os interessados têm 30 dias para apresentar a documentação, a mesma documentação que você apresentou, e ela está lá toda listada na lei. A partir disso, a ANTAQ vai analisar a viabilidade de conceder autorização para todos os interessados, porque o Brasil precisa de portos para escoar a carga, enfim. Então, o momento, você pode considerar que eles querem dar porto para quem queira operar. Sim. Se for impossível, é o que eles chamam de viabilidade locacional, eles vão fazer um processo seletivo público dentre todos esses interessados. E o decreto, ele pormenoriza toda essa situação, dentre outras questões muito importantes, enfim, da atividade. E, Renan, a mudança na lei ela evidencia uma certa indecisão jurídica. Os empresários eles ficam meio receosos na hora de investir no porto. Você acha que essas mudanças na lei afastam um pouco o empresário que quer investir? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente no caso dos portos, em que é uma atividade explorada durante muito tempo. Você tem, os contratos hoje são de 25 anos, renováveis por mais 25. Então, são 50 anos. Se nós não conseguimos manter a mesma lei, a mesma regra do jogo em 10, quem dirá em 50? Então, vamos lembrar que isso exige um grande investimento. Você, para construir um porto hoje, enfim, gasta cerca de 500 milhões para mais. Obviamente que depende do projeto. Você colocar todo esse dinheiro numa incerteza é uma coisa bastante complicada. É verdade, é um valor bem alto. O modelo da infraestrutura dos portos em nosso país é diferente dos padrões internacionais? Em que se diferenciam? Sim. Hoje nós precisamos de muito investimento, de muito tempo, de muita eficiência operacional para sermos comparados aos portos mais desenvolvidos do mundo. Eu citei insistentemente a questão do marco regulatório, mas tudo isso é aliado à questão da ineficiência do governo para fazer as licitações. Desde 93, nós temos uma Lei Geral de Licitações no Brasil, que é a número 8666 de 93, que dificulta muito o poder concedente a fazer a licitação. Ela é uma lei muito engessada. Em Fortaleza, temos 2 portos que estão em reforma desde 2008 e parece que está longe de ficarem prontos. Por que essa demora na conclusão? Isso muito provavelmente se deve à burocracia. Você, dentro do porto, tem o que nós chamamos de administração portuária, que é feita pelas companhias docas. E, basicamente, tudo que você quer fazer, você precisa de autorização. Isso engessa muito qualquer procedimento de obra. E, enfim, se a obra é feita pelas companhias docas, isso exige licitação. E nós entramos na mesma dificuldade da Lei 8666, que é bastante engessada. Então, as coisas ali não acontecem com a rapidez que o Brasil precisa. Isso é uma necessidade muito eminente de mudança. E, Renan, parte do subsídio do governo ele é fornecido pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O fornecimento dessa verba ele é acelerado, ele está saindo conforme o esperado ou tem muita burocracia? Ele é bastante rápido. O PAC funciona basicamente por meio de decretos, em que você publica aquilo no Diário Oficial e, a partir disso, obviamente com o controle do TCU e dos órgãos administrativos, o dinheiro pode ser investido em infraestrutura. Acho que só temos elogios a fazer no que se refere ao PAC. Entendi. E no setor de turismo, o Brasil chegou a receber 24 navios numa mesma temporada. Mas a falta de infraestrutura aliada com as altas taxas fez com que esse número caísse e, na atual temporada, esse número deve cair pela metade. O que o país tem que fazer para voltar a atrair essas empresas de cruzeiros marítimos? Na verdade, o que atrai é muito a oferta. E eu acho que a oferta nos próximos anos ela vai ser totalmente crescente.
Qual a sua opinião sobre a construção de terminais de passageiros feito por empresas de cruzeiros marítimas, como temos em Barcelona, na Espanha, e em Savona, na Itália? Favorável, favorável. A partir do momento que eles tenham know-how para fazer aquilo, que eles saibam como e que eles tenham interesse principalmente em investir em determinado país, com isso, acho ótimo, porque eles conseguem otimizar a operação deles fazendo o cruzeiro e tendo porto. Eles, melhor do que ninguém, sabem as necessidades que uma empresa de cruzeiro tem para atracar em determinado terminal. Acho que é uma boa ideia. Uhum. E, Renan, no Porto de Santos eles estão fazendo a obra de alinhamento do cais e no Porto do Rio de Janeiro até existe uma obra para fazer um cais em formato de Y, que vai permitir um maior número de navios atracando ao mesmo tempo. Você acha que essas obras vão resolver esse problema no Porto? Acho que as obras, se funcionarem de acordo com os projetos, sim. O Rio de Janeiro, o Porto Maravilha, é um projeto muito interessante. O Y tem uma questão, na verdade, que é o pagamento do espelho da água, que talvez inviabilize todo esse projeto, porque tornará o projeto bastante caro. Mas acho muito interessante. Tem todo um projeto, não só no Porto, mas nas comunidades de entorno, e, enfim, de modernização, muito legal. Não é verdade? E como o Brasil pode se preparar para receber um grande número de navios que servirão como hotéis durante esses grandes eventos no país? Esses projetos são exatamente essa preparação. O Y vai servir para os navios atracarem durante os eventos e os passageiros vão sair, assistir os jogos de futebol, voltar e dormir nos navios. Acho que é uma boa opção. É verdade. E, Renan, o Porto de Santos ele limitou para 6 o número de navios de cruzeiro atracados ao mesmo tempo. Às vezes, uma empresa precisa esperar que um navio atracado saia para que outro embarque. E isso atrasa a escala do navio. O porquê desse limite? Por que o Porto tomou essa decisão? Porque, na verdade, é o que comporta. O Porto de Santos, nós temos que pensar que é a porta de entrada, é o maior porto da América Latina e é a porta de entrada para a maioria das cargas do país. E muito importante porque ele fica perto do polo consumidor. Então, o seu custo de logística, de caminhão, transporte até São Paulo, que, na verdade, é o grande consumidor dessas cargas, ele é menor. O Porto de Santos tem que ser visto com muito carinho. E o que acontece, na verdade, existe uma grande preocupação com a organização das janelas de atracação. Os navios eles vêm de longe, o que nós chamamos de navegação de longo curso. Os navios fazem, principalmente os de carga e de passageiros, rotas entre a Ásia e a Europa e aí passam pelo Brasil. E existe uma dificuldade razoavelmente grande de você programar a chegada aqui. Mas, na verdade, isso tem que ser feito. O navio, quando sai da Ásia, ele tem um determinado horário para chegar em Santos. Uhum. Se ele não conseguir parar naquela janela de atracação, que é esse horário, ele vai para o final da fila. E aí a fila é extensa. E a fila é extensa, enfim, por todos os problemas que nós detalhamos, de carência em investimentos. E, na verdade, nós precisamos de portos. Uhum. E esse limite de 6 navios atracados ao mesmo tempo gerou uma divergência entre a Codesp, que administra o Porto de Santos, e os terminais de passageiros. Como é que eles podem entrar num acordo para receber da melhor forma os turistas? Na verdade, o Brasil precisa receber bem os turistas. Então, eu entendo que os navios de passageiros e os armadores, enfim, todos esses empresários, eles têm que apresentar dados concretos e projeções de demanda para mostrar para a Codesp que, na verdade, virão muito mais passageiros e que hoje a infraestrutura não é suficiente. E que nós precisamos de investimentos ali e a Codesp tem que possibilitar isso. É verdade. E o terminal de Santos, ele chegou a receber 42 mil passageiros num dia só. Sendo considerado o melhor terminal de passageiros do país, é comum ver pessoas sentadas no chão esperando até ser chamada para embarcar nos navios. Como é que podemos resolver essa situação? Você acha que a cidade de Santos precisa de um outro terminal de passageiros? Não. Acho que, inclusive, por questões naturais, existe uma restrição para você fazer um terminal de passageiros na cidade de Santos. Acho que o terminal ele é dentro do porto organizado, você tem um canal de acesso que é um custo gigantesco para fazer e possibilitar a entrada desses navios. Então, você tem que aproveitar toda essa infraestrutura, enfim, de baía e condições naturais favoráveis. O que pode ser feito, muito provavelmente, é dividir um pouco toda essa demanda. Você fazer um terminal entre Rio e Santos. Porque, na verdade, hoje os navios de turismo eles saem de Santos, do Rio de Janeiro e só. E só. Quem sabe algum no Nordeste. Em Salvador.
Com muito custo em Salvador, exatamente. Entendi. E o Coletiva de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do Renan Machado, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. E também dos alunos de jornalismo da Universidade São Judas. A falta de infraestrutura portuária é um grande problema no Brasil, já que é uma das principais portas de entrada e saída do país. Nós, do Coletiva, esperamos ter contribuído no esclarecimento deste assunto. E se você aí de casa quer entrar em contato com a gente, é só curtir a página da TV São Judas no Facebook. E os vídeos dos nossos programas estarão disponíveis no nosso site. O Coletiva fica por aqui e até o próximo programa.